Olá, boa noite. Hoje vamos ter a nossa live do Fertilitar sobre falência ovariana precoce. Também a gente chama de menopausa precoce. Aguardando a minha colega, a doutora Ana Luísa, chegar e que vai dividir comigo a conversa essa noite. Aqui a Ana chegando. Já me conectando aqui com a Ana Luísa. Olá, Oi, Ana, boa noite. boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos conversar um pouco então sobre menopausa precoce, que é como frequentemente a gente chama esse tema, né? Também, assim, na área médica, a gente se refere como a insuficiência ovariana prematura. E a gente vai conversar, então, um pouco sobre quais as causas dessa insuficiência, como é o manejo da paciente, e tem coisas que a gente tem que atentar quando atende um aconselhamento genético dessa situação também, no aconselhamento da saúde dessas mulheres, né? Isso acarreta também para a saúde, além da saúde reprodutiva, a saúde em geral, porque acarreta a falência ovariana prematura, né? Isso, olha, é um assunto super delicado, né, Adri? É uma situação que não é incomum para quem está acostumado a lidar com reprodução, né? E muitas vezes até os ginecologistas de consultório se deparam com essa situação. É sempre uma surpresa muito grande o diagnóstico, né? E é tão importante assim a gente lembrar, a gente pensar no diagnóstico, a gente investigar e muitas vezes aconselhar essas pacientes, porque isso, como tu disseste, isso envolve vários aspectos da vida, não só a questão reprodutiva, né? Mas envolve vários aspectos e é essencial que a gente consiga ter uma abordagem multidisciplinar. Eu queria começar, Adri, te perguntando, pedindo para tu falar um pouquinho, que eu acho que é a dúvida, né? Que a primeira dúvida que vem na questão do conceito, né? O que que a gente chama de falência ovariana precoce? O que que isso significa e qual é a diferença, né? De falência ovariana precoce, de menopausa, de climatério, para o pessoal que está vendo entender um pouquinho. Isso é. Muitas vezes as palavras são usadas uma no local da outra, assim, né? Mas vamos lá, conceitualmente. A menopausa é a última menstruação. Isso é a menopausa. A gente frequentemente se refere, eu estou na menopausa, se referindo a esse período de transição fisiológico da mulher, que é o climatério, né? E depois eu também vou chamar a atenção um pouco sobre o tempo do climatério, que não é assim tão próximo à menopausa, mas muitos anos antes a gente já começa nesse processo. Bom, então, menopausa nada mais é que a última menstruação. Essa última menstruação ocorre, em média, ali pelos 49, 50 anos, em média. Algumas mulheres vão ter essa menopausa mais tardiamente e outras um pouco mais precocemente. Quando a gente fala em menopausa precoce, insuficiência ovariana precoce, a gente está se referindo àquela menopausa, aquela insuficiência que ocorre antes dos 40 anos. Então, uma menopausa precoce é quando a última menstruação ocorreu antes dos 40 anos. E tem um interim depois dessa idade, e até a idade usual, que a gente chama, então, a menopausa prematura, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar sempre, e até porque hoje em dia muitas vezes se retarda muito a, a hora da chegada do filho, ou o planejamento, né, de vida, esse planejamento familiar, no sentido de ter filhos, é que, independente de ser precoce ou não, a menopausa, mas a diminuição da fertilidade já começa 13 anos antes, né? 13 anos antes da menopausa. Então, se eu vou ter uma menopausa lá pelos 50 anos, significa que aos 37, 38 anos, eu já estou nesse processo. Às vezes, muito sutil, é aquele ciclo
que durava 29, 30 dias, que começa a durar 26 dias, 27, um leve encurtamento do ciclo, que depois vai ficando mais marcante, passa para 24 dias, né? Esses detalhes já revelam um processo de diminuição da função ovariana. Uma mudança, né? Uma transição. Uhum. E, e Ana, assim, como é que e também pensando nisso, assim, como é que a gente, vou te perguntar agora, Uhum. como a gente faz a diferença entre a baixa reserva ovariana e a insuficiência ovariana, que isso também é uma seara de confusão quando a Isso. gente está atendendo esses casos, assim, a baixa reserva e e a, a baixa reserva patológica, a baixa reserva fisiológica, né? Espontâneo. Então, isso eu acho que é um conceito bem importante, né? E é importante a gente ressaltar, e acho que é importante que as pessoas entendam. Na verdade, para responder essa pergunta, a gente pensa assim, qual é a fisiologia ovariana? Como é que os nossos ovários funcionam, né? Acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender para entender o que acontece de fato, por que algumas mulheres, como tu disseste, entram em menopausa em média aos 50 anos, por que algumas mulheres vão entrar antes, por que algumas pacientes antes dos 30 anos já estão em falência ovariana. Então, a gente sabe que os ovários, eles têm um funcionamento único no sentido de que a mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter durante a vida toda. Nós não produzimos óvulos novos ao longo da vida, pelo contrário, nós nascemos com uma reserva de óvulos, com um número de óvulos, que pode ser um número dentro da média, né? Que em média é 1 a 2 milhões ao nascimento, pode ser um número acima da média para algumas mulheres e também pode ser um número bem abaixo da média. E esse número de ovários, de óvulos com os quais a gente nasce, são os óvulos que a gente vai ter disponíveis durante a vida toda. São os óvulos que alguns deles vão ovular e a maioria desses óvulos vai entrar, o que a gente chama de atresia, eles vão morrer, né? A mulher vai tendo uma perda de óvulos progressiva e contínua durante toda a vida. Independentemente de ter filhos ou não, independentemente de usar pílula, essa é uma pergunta que sempre surge, né? Mas eu usei pílula durante muitos anos, eu não ovulei, será que eu guardei mais óvulos? Na verdade, não, né? Independentemente de a mulher ser super saudável, se cuidar, ter hábitos de vida ideais, vamos dizer assim, os óvulos vão entrando em atresia, ou seja, o ovário tem esse processo natural. Então, os óvulos vão, entre aspas, morrendo, né? A gente vai perdendo esses óvulos ao longo da vida e dependendo da etapa da vida em que a gente se encontra, essa perda é mais rápida ou mais lenta. Então, uma mulher que nasce com a média de óvulos, ela vai entrar em menopausa certamente depois dos 40, depois dos 45 anos, isso é o esperado, isso é a média. A mulher que nasceu com um número acima, né, com um número a mais, vamos dizer assim, do que a média de óvulos, ela vai ter um tempo de vida reprodutiva e de tempo de vida menstruando, né, mais longo. São aquelas pacientes que a gente escuta assim, que entraram em menopausa aos 55 ou 54 anos. E as pacientes que nascem com um número abaixo da média, elas vão ter uma menopausa mais cedo. E às vezes elas podem ter uma menopausa precoce, prematura, né? Como tu estavas explicando, elas podem entrar em falência ovariana antes. Então, como é que a gente classifica, né? Depende muito do momento. A gente sempre faz a avaliação da reserva de óvulos de acordo com aquele momento, ou seja, quando a gente faz exames para avaliar os ovários de uma paciente, a gente faz um retrato de hoje, como é que ela está hoje, que não necessariamente ou muito provavelmente não vai ser igual como ela vai estar amanhã, ou como ela vai estar daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos, né? Então, Adri, isso é importante a gente entender que as mulheres que nascem com um número já diminuído de óvulos, isso é uma característica, de novo, genética de nascença, elas já vão estar
elas vão estar um pouco mais à frente, vamos dizer assim, na questão da perda. Então, se ela nasce com um número muito baixo, quando o ovário chega na casa dos mais ou menos 5.000 óvulos, ele entra em menopausa, ele entende que já é um número muito baixo. Então, a paciente que nasceu, ao invés de nascer com 1 milhão de óvulos, nasceu com, enfim, 200.000, 300.000, ela vai chegar a um número mínimo muito antes da paciente que nasceu com 5 milhões de óvulos, né? Então, quando a gente avalia a paciente, quando a gente recebe uma paciente que diz assim, eu quero saber qual é o status dos meus ovários, eu quero saber em que momento eu me encontro, quanto tempo, isso a pergunta mais frequente não é essa, a pergunta mais frequente é quanto tempo eu tenho ainda para esperar? Eu não quero engravidar agora, quanto tempo eu posso esperar até engravidar? Então, a nossa resposta, se a gente for responder automaticamente, é sempre o mínimo possível, né? Quanto mais jovem a paciente engravida, melhor, maior a chance. Mas, naquelas que não têm possibilidade de engravidar agora, ou que realmente não quer, e não está dentro do planejamento familiar, a gente vai fazer alguns exames, e depois a gente vai falar sobre isso, para entender em que momento ela se encontra, qual é a reserva, que a gente chama de pool folicular, né? Qual é a reserva de folículos, a reserva de óvulos que ela tem nos ovários. E nesse momento, independente da idade da paciente, a gente pode se deparar com uma paciente com uma reserva dentro da média, com uma reserva baixa ou com uma reserva talvez um pouco acima da média, talvez seja uma vantagem quantitativa que essa paciente tem. E, por exemplo, uma paciente de 30 anos pode apresentar uma reserva baixa, assim como uma paciente de 41, 42 anos pode ter uma reserva boa, né? Aí vem um outro conceito que é importante a gente levar em consideração, que é a questão da qualidade dos óvulos. Qualidade, então, essa quantidade. Qualidade, como em tudo aqui, a quantidade não quer dizer qualidade, né? Quando a gente fala em falência ovariana, a gente está falando no aspecto quantitativo, né? Mas quando a gente analisa a chance reprodutiva, que é outra questão, a chance de engravidar dessa paciente, tem que levar em consideração a qualidade dos óvulos. E o que é a qualidade? A qualidade é a maneira como aqueles óvulos se apresentam, né? E disso vai depender, vai representar uma chance maior ou menor de gravidez. Dependendo da qualidade dos óvulos, a gente vai ter uma chance maior ou menor de aborto, uma chance maior ou menor de doenças gestacionais e por aí vai, né? De síndromes genéticas. Então, quando a gente avalia a reserva de uma paciente, a gente tem que avaliar como um todo, né? Se essa paciente, que idade essa paciente tem, quais são os aspectos de vida, qual é o histórico dessa paciente. E os exames vão nos ajudar nessa questão do aspecto quantitativo, né? Então, Adri, quando a gente analisa a diferença, assim, o que é uma paciente com reserva baixa, o que é uma paciente em falência ovariana, é bem diferente, né? Dependendo da idade dessa paciente, ela pode ter uma reserva baixa para a idade, mas isso não quer dizer que ela esteja próxima da menopausa. Assim como uma paciente que já está na idade, vamos dizer assim, próxima da menopausa, ela pode ter uma reserva ainda boa, né? Então, isso é um conceito importante da gente entender, né? A paciente que se apresenta hoje, o retrato dos ovários dela de hoje é um retrato adequado, é dentro do esperado, pode ser acima da média ou pode ser abaixo, né? E também, assim, muitas vezes também acontece, assim, com muita frequência, em consultório, não só de clínicas de reprodução, mas consultório de ginecologia geral, aquela paciente que vem com hormônio antimileriano baixo, então ela entende que ela não vai poder ser mãe. Ela é jovem, ela tem uma reserva baixa, e ela entende que eu tenho que fazer uma fertilização in vitro, isso é uma indicação de fertilização in vitro, porque a minha reserva ovariana é baixa. E não é exatamente isso que o hormônio antimileriano traduz, né? Ele vai nos traduzir a quantidade de folículos que essa paciente vai ter numa fertilização, ele vai nos acenar que a reserva ovariana dela é baixa, que ela não pode esperar muito para gestar, mas absolutamente não é selar que ela é infértil. Exato. Né? E isso é um conceito bem importante também, assim, a paciente tem que entender que não existe nenhum exame que vá testar, vai dar assim um atestado, ok, essa paciente é fértil, essa paciente não é fértil. Isso que eu estava chamando a atenção é bem importante. A gente fala muito sobre antimileriano hoje, então vamos falar um pouquinho dos exames, né?
De novo, quando a gente vai fazer a avaliação de uma paciente, a avaliação da fertilidade, sempre entra a avaliação da reserva ovariana. Então, a avaliação, a gente tem que examinar a paciente e a gente tem que investigar em que momento, como eu estava dizendo, de vida, do ponto de vista ovariano, ela se encontra. Quais são os exames que a gente usa para avaliar a reserva ovariana de uma paciente? Então, hoje em dia se usa basicamente dois exames, né? O primeiro é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano é feito através de uma coleta de sangue simples, ele é um hormônio, né? Ele é muito mais específico, muito mais sensível, que a gente diz, é um teste que traz muito mais veracidade, vamos dizer assim, e que mostra um retrato muito mais de hoje da paciente do que qualquer outra dosagem hormonal ou qualquer outro exame de sangue, né? Esse exame ele vai nos dizer, ele vai nos dar uma noção de em que momento essa paciente se encontra. Então, dentro da média, acima da média ou abaixo da média. E quando é muito comum também a gente receber, quando a paciente às vezes já vem com esse resultado no consultório, e ela diz assim: poxa, doutor, olha só, o meu hormônio antimileriano está muito baixo, né? Então, ele está abaixo de 1 ou abaixo de 0,5 e aí vai. E aí ela viu lá na tabela de referência de que esse é um valor muito baixo. E aí, muitas vezes, isso não é verdade. Por quê? Porque aquela paciente de 43 anos, a gente não espera que tenha um antimileriano muito alto, né? Então, a gente tem que adequar a idade, isso é uma coisa importante. E outra coisa mais importante ainda, como tu comentaste, um hormônio antimileriano baixo, ele não tem não tem nada a ver com a chance dessa paciente engravidar. Ele não representa, de novo, um teste de fertilidade. Ele simplesmente me diz o quanto de óvulos, o quanto de reserva de óvulos ou de reserva folicular que a gente tem nos ovários dessa paciente. E isso vai nos guiar dentro da conduta, né? Então, muitas vezes, esse pode ser um exame decisivo para a gente dizer assim, não, podemos esperar, ou não, vamos fazer um congelamento de óvulos para aquelas pacientes que não têm perspectiva, ou então a gente vai dizer assim, não, eventualmente essa paciente está tentando engravidar, mas a gente não pode ficar simplesmente esperando um ano que ela tente engravidar antes de dar aquele pontapé, eventualmente fazer algum tipo de tratamento. Então, ele é um exame decisivo nesse sentido, mas ele não é um teste de fertilidade. Uma paciente com antimileriano baixo, mas que está menstruando regularmente, ela pode engravidar no mês que vem, né? E outro exame que é bem importante, que a gente avalia de forma complementar ao antimileriano, é a ecografia, que se chama ecografia para contagem de folículos antrais. O folículo é a bolsinha de líquido dentro do qual o óvulo se desenvolve. É ele que a gente enxerga na ecografia, o óvulo é microscópico, a gente não consegue enxergar. Mas essa ecografia é uma ecografia transvaginal específica, que se faz de preferência no início do ciclo, durante o período menstrual, e é nesse momento que a gente vai conseguir enxergar, né? Ela nos dá um retrato também da quantidade de folículos que essa paciente tem disponível. Esses dois exames, eles são complementares e eles nos dão essa ideia bem precisa, né, de reserva folicular. Mas eu acho que o mais comum, e aí eu queria te perguntar também, queria que tu falasse um pouco, te pedir para falar um pouquinho, Adri, o mais comum não é esse caso, né? Até hoje em dia as pacientes têm procurado mais, né, o consultório, perguntando, querendo saber quanto tempo podem esperar ou com planos de postergar. As pacientes acho que estão começando a ter um pouco mais consciência, né, de que o nosso tempo é muito curto, o nosso tempo reprodutivo é muito curto e de que a gente não pode, que a fertilização não resolve todos os problemas, né? Mas o que é mais comum, na verdade, eu acho que é a surpresa, né? Aquela paciente que para a pílula para tentar engravidar, que usou a pílula durante bastante tempo, ou outros métodos hormonais, né? Outros métodos anticoncepcionais hormonais, e suspendeu o método para tentar engravidar. E, de repente, aquela paciente se depara com a ausência da menstruação. Né? Então, Adri, acho que é importante falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que geralmente é o quadro clínico? Quando é que a gente suspeita de uma falência ovariana precoce? Sim. Tem duas situações, né? A falência ovariana precoce, que é evidente, que é aquela amenorreia primária, aquela paciente que nunca menstruou. Essa tem uma falência ovariana, muitas vezes genética, né? A síndrome de Turner, quando a gente
é uma dupla de cromossomas, né? A mulher é 46XX. Então, síndrome de Turner é quando falta um cromossoma X e é uma das frequentes causas, né? Essas pacientes podem, algumas até menstruam, né? Quando elas são mosaicos, não são totalmente Turner, elas têm uma composição de células, né? Mas isso já é a amenorreia primária, aquela falência já que a mulher nem mesmo menstruou, isso não é uma surpresa. O que a gente mais vê, com mais frequência, é aquela paciente que vinha usando anticoncepcional, ela para, porque ela então pretende ter filhos e simplesmente ela não menstrua mais. Então, aí a gente vai começar a investigar, né? Vai fazer uma eco, vai fazer as dosagens de hormônio e vai ver que ela está em falência ovariana, em insuficiência ovariana. Só que muitas vezes esse quadro pode ser transitório e a gente ainda conseguir descobrir uma janela e a gente conseguir ter a possibilidade de uma gestação. Na falência ovariana da amenorreia primária, isso é muito difícil de acontecer, praticamente impossível. Pacientes que não Mas estão, né? na amenorreia secundária, assim, né, nesse tipo de insuficiência ovariana, pode acontecer um retorno dos ciclos, né? Especialmente na paciente mais jovem e naquelas que não existe uma causa ainda, porque as pacientes com causas genéticas, geralmente isso não vai se modificar. Outras vezes a paciente não, como eu estava falando no início, assim, ela não tomava comprimido, ela tinha os ciclos dela, só que esses ciclos vêm se encurtando, em vez dos ciclos serem de 28 dias, eles começam a ser de 24, 23, 21. Esse encurtamento do ciclo já é o primeiro sinal de uma reserva ovariana baixa, né? Mas, de novo, assim, não é sinônimo de infertilidade. Assim, é uma reserva ovariana baixa, isso vai ser mais difícil. Agora, é importante a gente pensar na história clínica dessas pacientes, porque algumas vezes existem doenças associadas que a gente precisa prestar atenção até para um aconselhamento genético. Não é a maioria dos casos, né, mas é muito mais frequente nessas pacientes. Vamos lá, então, a gente faz uma pesquisar doenças genéticas. A síndrome do X frágil é uma doença muito importante que a gente tem que pesquisar. E daí a gente se atenta na história clínica. Vou explicar o que é o X frágil, né? É uma alteração genética onde o cromossoma X não funciona tão adequadamente, existem algumas mutações nesse cromossomo, e além de acarretar a diminuição da reserva ovariana, também é associado a deficiências neurológicas, retardo mental, mais comum nos meninos, porque os meninos têm só um cromossoma X, eles são XY, a mulher é XX. Então, muitas vezes, um cromossoma dela compensa a mutação do outro que não funciona. E essa mulher pode ser uma carreadora desse gene, uma portadora, e nela a única coisa que se manifesta é a reserva ovariana diminuída, mas a prole dela pode ser acometida, especialmente se for menina, com, com, com essa alteração de retardo mental, né? Então é muito importante o aconselhamento genético. E a gente, em alguns casos, a gente pode contornar se ela for a fertilização in vitro, embora seja difícil, já que ela tem uma reserva ovariana diminuída, talvez a gente não tenha tantos óvulos, né? Porque a gente deveria, então, fazer a biópsia dos embriões que a gente obtiver. Mas muitas vezes a gente não consegue ter tantos embriões para ainda selecionar o saudável livre da doença. Então, muitas vezes a gente vai ter que tender para o compartilhamento de óvulos, para a doação de óvulos para obter a gestação. Já nas pacientes com síndrome de Turner, que tem função ovariana ainda, a gente também tem que pensar em oferecer esses testes genéticos, se a ideia é para gestação, porque também pode estar associados a doenças no feto.
além de pensar em doenças que a própria paciente possa ter. Porque a síndrome de Turner, além da insuficiência ovariana, concorre junto com outras patologias, por exemplo, patologias cardíacas, né? Isso pode ser um problema para uma gestante, né? Ela pode estar compensada, assim, mas a gestação pode não ser segura para essa paciente. Então, a gente precisa de uma avaliação clínica também. Outras vezes, a gente tem doenças autoimunes que a gente tem que pesquisar, chamar atenção, e nos chamar atenção também quando a gente está atendendo essas pacientes em consultório, quando existem doenças autoimunes, síndrome de Sjögren, púrpura, outras doenças, lembrar que elas podem estar associadas com uma falência ovariana precoce, com uma insuficiência ovariana prematura, e fazer um aconselhamento dessas pacientes no planejamento familiar delas, né? Embora a maioria das vezes a gente não encontre causas da insuficiência ovariana, né? Assim, essas situações são frequentes, são muito mais frequentes nesses casos de insuficiência ovariana, mas a realidade é que na maioria das vezes não existe uma causa. A gente também é importante, eu acho que atentar, quando a gente atende, eu gosto muito disso, de pensar quando foi a menopausa da mãe dessa paciente, né? Porque isso tem uma tendência familiar, assim, de que se a mãe parou de menstruar cedo, provavelmente a filha também siga esse padrão familiar. As mulheres da minha família param de menstruar todas com 56, 57 anos. É uma tendência familiar, assim como o contrário também, de ser antecipado. Isso é uma coisa... Lembrar também algo muito evitável, que é o tabagismo, né? O tabagismo antecipa a menopausa em 4 anos, em média. Então, assim, sempre promover hábitos, assim, evitar o tabagismo. O tabagismo é muito maléfico para a saúde reprodutiva, quer na reserva ovariana e depois também para a gestante, né? Então, realmente, o tabagismo não combina com fertilidade. E também aquelas pacientes que tiveram uma cirurgia ovariana, né? Tiveram cistos, tiveram que remover um ovário, obviamente ela tem essa reserva comprometida, ela tem um ovário a menos. A paciente que fez quimioterapia, hoje em dia a gente já corre antes, né? Nem todo quimioterápico vai causar a falência ovariana, mas vai diminuir, então. Ou essa paciente, antes de começar a quimioterapia, vai congelar óvulos, vai ser aconselhada a congelar óvulos, e uma vez que ela esteja tratada da sua doença, assim, não, às vezes ela não precisa, nem vai precisar usar esses óvulos que ela congelou, mas isso foi uma precaução. Ela pode engravidar, depois, se ela não perdeu a função reprodutiva, depois da quimioterapia, ela ainda vai poder gestar, mas sempre lembrar que, muito provavelmente, a menopausa dela não vai ser aos 50 anos, como seria se não tivesse ocorrido o uso dessas medicações, né? E a radioterapia também, então, cirurgias ovarianas, quimioterapia, radioterapia são as causas iatrogênicas. A gente basicamente tem as causas genéticas, as causas com doenças autoimunes e essas causas iatrogênicas, né? Mas, na maioria das vezes, não vai ter causa, a gente não vai encontrar causa alguma. Na maioria das vezes é uma surpresa, né? Infelizmente, Adri, isso que uma coisa que tu comentaste ali eu acho muito curiosa, assim, que a gente sempre, enfim, o ideal, né, na anamnese ginecológica, no momento em que a gente vai receber uma paciente pela primeira vez no consultório, é sempre questionar, a gente sempre questiona o histórico familiar, né, de doenças na família em geral, para saber quais são os fatores de risco genéticos que aquela paciente tem. Mas uma coisa que muitas vezes se esquece de questionar e que é essencial é como tu disseste, a história da menopausa das mulheres da família. E o que eu acho curioso é que a maioria das pacientes não tem ideia da idade que a mãe entrou na menopausa, a não ser que tenha sido alguma coisa muito radical. Não tem ideia da irmã da mãe, a tia, em que idade entrou. Às vezes tem uma irmã que é consideravelmente mais velha e ela não sabe se essa irmã ainda menstruou ou não, né? Então,
Muitas vezes a paciente não sabe, e é uma surpresa, porque ela, de fato, isso não foi uma coisa que chamou atenção. E como as mulheres, né, as mães, as nossas avós, em geral, tiveram filhos mais cedo, não tinham a mesma perspectiva que nós. Hoje em dia, né? Antigamente, a mulher com 30 anos tinha praticamente a prole completa, né? E não é o caso da maioria das mulheres de hoje em dia. Então, isso é uma coisa que passava despercebida, porque não atrapalhou a vida dela, né? Talvez nem tenha chamado atenção. Então, às vezes, a Que paciente não. facilitou a vida, talvez. Se não Oi? teria tido 8, 10 filhos. É, Né? talvez, né? Então, abreviou um pouquinho a prole até. Abreviou. Mas as mulheres não sabem. E isso é uma coisa essencial que se pergunte, né? A mulher em idade reprodutiva tem que saber qual é o histórico da família dela, a idade da menopausa das mulheres da família. Não quer dizer que uma paciente cuja mãe teve uma menopausa antes dos 40 anos também vai ter. Também não quer dizer que aquela paciente que teve, aquela mulher que tem todas as mulheres da família com menopausa acima dos 50, vai entrar em menopausa aos 50 anos. Mas são indicativos, né? A gente se preocupa quando a gente escuta assim, ah, minha mãe entrou em menopausa aos 38, a minha irmã aos 35, eu tenho uma tia que entrou aos 32, isso é uma coisa super relevante no histórico. E isso é uma coisa importante também que eu acho que a gente deve falar, porque a gente está falando muito aqui sobre o diagnóstico, mas o que a gente pode fazer para prevenir, né? Assim, na verdade, não existe algo que a gente possa fazer, infelizmente, ao longo da vida que vá alongar o tempo de vida reprodutiva, que vai impedir a falência ovariana. Mas, ou seja, os ovários eles vão ter um funcionamento de acordo com a programação deles, né? Ou seja, aquele ovário nasceu programado para entrar em menopausa. Aos 40 anos ele vai entrar. Todas essas causas que tu comentaste, elas, na verdade, elas abreviam o tempo de vida reprodutiva, como o tabagismo. Então, não fumar é algo que se pode fazer, né? Cirurgias e quimioterapia, isso são coisas que a gente não tem como evitar, né? E que acontecem. Mas, tem, claro que a mulher que se mantém saudável, ela tem essa vantagem. Mas, como a gente não pode impedir que a falência ovariana ocorra, é muito importante que haja uma conscientização das mulheres e também dos ginecologistas de que é importante aconselhar as pacientes e eventualmente investigar as pacientes em consultório de rotina. Ou seja, quando aquela paciente vai chegando próximo aos 30, 30 e poucos anos, a gente tem que perguntar quais são os planos de gestação, qual é a ideia, né? E quando aquela paciente diz assim, olha, minha ideia é esperar mais 10 anos, a gente precisa aconselhar, e não é um exame obrigatório, obviamente não é uma investigação obrigatória, mas a gente tem que aconselhar aquela paciente, esclarecer que a gente pode se deparar com uma surpresa mais para frente. E outro conceito que é bem importante a gente comentar é que a fertilização in vitro ou qualquer tratamento de reprodução assistida, ele não tem como reverter o status ovariano, ele não tem como fazer o tempo voltar para trás. A gente não tem como fazer uma paciente que já está em menopausa, ou que está muito próxima da menopausa, deixar de estar. A gente não tem como fabricar óvulos, né? Então, a fertilização, ela depende desse status ovariano para dar certo. A gestação depende de que a mulher tenha uma quantidade de óvulos adequada nos ovários, para que ela ocorra, seja espontaneamente, seja por fertilização. Então, esse aconselhamento é essencial, né? A mulher tem que saber, e muitas vezes a mulher de 30 anos ainda não sabe quando ela vai querer gestar, se vai querer gestar. Algumas mulheres não têm isso como um plano. Eventualmente, a gente brinca, né, que o relógio biológico só vai bater mais para frente, perto dos 35, ou essa paciente não está num momento de vida em que ela está pensando nisso, porque ela não está com um relacionamento estável, ou ela quer se dedicar para a vida acadêmica e quer fazer uma formação, estudar, ou quer viajar, ou enfim, tem outros planos de vida e que não incluem a gestação nesse momento. Mas é muito importante que a gente faça o aconselhamento. Por quê? Porque quando a gente se depara com uma paciente com uma baixa reserva ovariana, uma baixa reserva de óvulos, a gente pode oferecer para essa paciente, enquanto ela ainda tem óvulos, né, que se faça eventualmente um congelamento. Ou ainda que se eventualmente um casal, uma paciente que já tem um relacionamento estável, mas que estava pensando assim, vamos esperar comprar casa, vamos esperar mudar de carro, ou vamos esperar eu, né, defender o meu mestrado, ou fazer, enfim, viajar o mundo, e aí por aí vai, né, para depois gestar.
e a gente se depara com uma baixa reserva, eventualmente a gente pode questionar, uai, e se eventualmente um momento é agora? Será que não seria possível para esse casal? Será que não seria bom para esse casal já estar agora, enquanto a gente tem uma reserva adequada? Talvez daqui a 5 anos não dê mais tempo. E a gente perde o timing. E isso é uma frustração muito grande, tanto para a paciente ou para o casal, quanto para a gente mesmo, né, Adri? Quando a gente se depara com uma paciente, a gente faz esse diagnóstico no consultório, na clínica de reprodução, é muito difícil para a gente também, porque a gente não tem o que oferecer para reverter essa situação. Aí acho que isso é uma coisa que é, como eu falei, essencial o aconselhamento prévio, né? E muitas vezes as pacientes não têm só a questão reprodutiva em jogo, né? Tem outras questões, e acho que isso é importante a gente falar também, que essas pacientes sejam aconselhadas, essas em que a gente já faz o diagnóstico, não só da questão reprodutiva, mas de outros cuidados que ela tem que ter. Então, o que a gente faz? Quando a gente se depara com esse diagnóstico, qual é a conduta, né? Então, nós temos, por um lado, que cuidar da saúde dessa mulher, né? E pensar na saúde do coração, pensar na saúde dos ossos, pensar na saúde neurológica, pensar na saúde psicológica dessa paciente. Isso é muito importante, porque o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura ou de falência ovariana precoce, ele sempre cai como uma bomba na vida daquela mulher. Ele sempre é muito difícil, né? Quando a gente já tem o diagnóstico, a gente não tem mais tempo para reverter ou para fazer reverter, não que não é possível reverter, mas para tomar qualquer atitude que possa dar uma perspectiva para essa paciente, né, no futuro. Então, é muito importante sempre que a gente tenha uma abordagem multidisciplinar. Então, é uma paciente que tem que ter um acompanhamento clínico, é uma paciente que tem que ter um suporte psicológico e muitas vezes a gente, ou acho que na maioria, ou sempre, né, a gente aconselha que essa paciente faça uma terapia ou tenha pelo menos uma avaliação psicológica para dar um suporte. É muito importante que essa paciente faça uma densitometria óssea para a gente ver se ela tem chance de ter uma osteoporose muito cedo também. Então, é uma paciente que tem que ser vista como um todo, né? A gente tem que cuidar da saúde dessa paciente. E, em geral, a gente faz um tratamento hormonal, né? Existem várias combinações possíveis, mas geralmente é um tratamento via oral ou, eventualmente, a gente usa adesivo de hormônio. E isso é uma coisa muito fácil de fazer. Esse tipo de tratamento hormonal, ele dá uma resposta, tem uma resposta em termos de bem-estar e de prevenção de doenças muito bom, né? Então, é uma paciente que vai usar uma reposição hormonal específica até entrar, até chegar perto dos 50 anos, na idade da menopausa, que seria a menopausa, vamos dizer assim, normal ou dentro da média. E esse suporte ele vai prevenir a maioria das doenças e ele vai melhorar muito o bem-estar, porque são pacientes que vão ter sintomas de menopausa, né? Então, um paciente que vai ter Sem fogado, dúvida. calorão, E né? também, né? E aí, assim, lembrando assim da questão da terapia de reposição hormonal, especialmente nesse grupo de pacientes jovens, porque a gente sabe a história da reposição hormonal se passou no momento que todo mundo usava, para um momento que todo mundo entrou em pânico, porque se considerou sinônimo de câncer de mama fazer reposição hormonal. Mas a gente tem que pensar que nesse grupo de pacientes especificamente, entrou em menopausa com 30 anos, essa paciente estaria usando naturalmente contraceptivos hormonais combinados com dosagens ainda maiores de hormônio, e a gente, que é uma terapia de reposição hormonal, a gente não estaria se preocupando claro, especificar caso a caso, sim, mas especificamente vai aumentar muito o risco de câncer de mama. Então, essas pacientes de menopausa precoce são pacientes que devem fazer, sim, reposição hormonal, no mínimo até a idade que entraria naturalmente na menopausa. Porque se não for feito isso, essa paciente vai ter, sim, osteoporose, vai ter outros comprometimentos da sua saúde, e a gente tem que ter muita atenção para isso, né? Então, chamar atenção que para essas pacientes, assim, não deve sim se ter aquele medo da terapia de reposição hormonal, que nem no grupo de pacientes com mais idade, que daí a gente pode pensar que vai se usar
4, 5 anos de reposição e reavaliar, esses pacientes podem tranquilamente usar um período muito, e devem usar um período muito mais longo, né? Para preservar a sua saúde, especialmente a saúde óssea. Uhum. E outra coisa, assim, lembrando que tu comentaste assim, no início, eu usei anticoncepcional a vida toda, então eu poupei os meus óvulos. Isso não acontece. A mesma coisa ao contrário, assim, que muitas pacientes perguntam assim, eu fiz fertilização in vitro, eu tive 20 óvulos, agora eu gastei 20 meses dos meus folículos. Diminuir, Isso né? também não é assim, não é assim. Então, a gente não consegue nem poupar, nem a gente gasta eles fazendo uma fertilização in vitro, porque todo mês aqueles folículos já estariam recrutados. Na fertilização in vitro, a gente só dá um fomento para que todos aqueles óvulos, pré-óvulos já recrutados, cresçam. Então, não vai antecipar a menopausa fazer 2, 3, 4 fertilizações, né? São os óvulos Isso é uma pergunta bem frequente também, assim, agora eu já gastei meus óvulos todos fazendo uma fertilização. Isso são Eu os acho óvulos. também assim que na fertilização ela consegue passar quase todas as dificuldades, a gente consegue contornar com a reprodução assistida, mas a gente não consegue contornar a idade e a gente não consegue contornar a falta de gametas, a não ser contornar assim para uso com gametas próprios, né? Claro que a gente sempre vai ter a doação de óvulos, a gente vai ter a doação de espermatozoides, né? Mas sempre lembrar assim que na fertilização in vitro, nas terapias de reprodução assistida, né? A questão idade, e daí não é exatamente a falência, a insuficiência ovariana prematura, mas a gente não vai conseguir contornar esse aspecto, né? Então, assim, nunca tentar postergar o mínimo possível, né? Cada situação a gente sabe que é uma situação, mas porque essa é ainda o ponto que a gente não consegue plenamente contornar, né? Entraram, desculpa te interromper, entraram duas perguntas que, na verdade, é a mesma pergunta que eu acho que é importante a gente comentar, né? Se é possível a gente aumentar as taxas do nível de hormônio antimileriano, se é possível a gente aumentar a produção folicular, né? Na verdade, é a mesma pergunta, porque são os folículos ovarianos que produzem o hormônio antimileriano. Então, quando a gente tem um antimileriano baixo, significa que a gente tem menos folículos. Infelizmente não é possível, né? O que a gente faz num tratamento de reprodução ou numa indução de ovulação, seja ela para fertilização, seja ela para tentar engravidar? A gente simplesmente consegue estimular, ou tenta, na verdade, estimular, que os ovários ovulem de mais de um óvulo por mês, quando esses óvulos estão disponíveis. Então, o que acontece? Todo mês, os nossos ovários recrutam um número de folículos dentro daqueles folículos que a gente tem armazenados dentro da nossa reserva, que ficam lá disponíveis, esperando um sinal hormonal, esperando um estímulo para crescer. E o nosso cérebro, todo mês, envia um estímulo correspondente a um folículo, e eventualmente a gente vai ter alguns ciclos em que a gente vai ovular de 2 folículos, e é quando acontece a gestação gemelar, né, espontaneamente. Se a gente tem uma reserva muito baixa, ou seja, se a gente tem níveis de antimileriano muito baixos, significa que a gente não tem muitos óvulos disponíveis. Então, não adianta a gente dar mais combustível, né? Se o tanque não está cheio, se o tanque está muito pequeno. Não adianta a gente estimular, e a gente pode fazer um tratamento hormonal até com doses altas, que o ovário não tem uma quantidade de óvulos para responder adequada. Então, infelizmente, não é possível, né? Quando a gente se depara com a questão da baixa reserva, ou quando a gente se depara principalmente com a falência ovariana mesmo, a nossa saída para a gestação é, como tu comentaste, a recepção de óvulos doados. Nós temos uma live muito interessante, né, no nosso IGTV sobre isso. Acho que é bem importante os pacientes que se deparam com essa situação assistirem, porque é super esclarecedor e tem uma série
de regras e coisas que são levadas em consideração nesse momento. Mas é muito importante, acho que tem duas coisas que é importante a gente ressaltar nesse sentido, né? Falando sobre o futuro reprodutivo dessas pacientes. Então, primeira coisa, ainda antes da doação, primeira coisa, a gente sabe que as pacientes que têm um diagnóstico de falência ovariana, né, hoje, ainda podem ter uma ou outra ovulação espontânea. Não significa que nunca mais ela vai ovular. É pouco. Até para o aconselhamento ao contrário, né? De eu posso gestar ou eu não preciso me preocupar, não preciso Exato. de já tenho minha prole, não quero mais ter filho, não preciso fazer contracepção. Quem de nós nunca ouviu aquela história da tia que já tinha, né, os Tava... filhos 46 anos, teve um temporão. Então, o que que acontece? A idade da menopausa, ela não é assim um botãozinho que a gente aperta e até hoje eu consigo engravidar, eu vou menstruar e a partir de amanhã não vou mais. Então, é uma mudança gradual, é uma mudança progressiva e que vai acontecendo de forma irregular. Então, a menstruação ela vai ficando irregular, eventualmente a gente já não está menstruando, mas ainda pode acontecer uma ovulação ou outra. Então, a gente sabe que mais ou menos 5 a 10% das pacientes que têm o diagnóstico de falência ovariana vão gestar espontaneamente. É uma surpresa, é uma grande alegria, né? Não é uma garantia, mas a gente sabe que pode acontecer. E a outra questão é o seguinte: o diagnóstico da falência ovariana não é um sinônimo de que essa paciente não possa engravidar. E isso é uma dúvida muito frequente, é muito importante que a gente esclareça também que quando a gente fala de falência ovariana, quando a gente fala de menopausa, a gente está falando de ovário, né? A gente está falando de ovários que não têm mais uma reserva de óvulos adequada, que não vão mais funcionar adequadamente. Mas a gente não está falando que o útero também esteja envelhecendo na mesma proporção. Então, as pacientes que têm uma falência ovariana, mas que são saudáveis, aí sim a saúde ajuda muito, que são jovens, né, que têm menos de 50 anos em geral, é possível fazer com que essa paciente engravide com óvulos doados. Isso é uma coisa que é muito comum, é uma técnica de praxe hoje em dia nas clínicas de reprodução. Funciona muito bem, né? Quando nós temos óvulos doados, são óvulos de pacientes jovens, óvulos com uma qualidade muito boa, e a chance dessa paciente engravidar vai ser uma chance muito boa. Vai ser a mesma chance que essa paciente, né, que uma paciente de, enfim, 30 e poucos anos, 20 e tantos anos teria. E esse útero, a gente consegue fazer um tratamento hormonal para que o útero esteja receptivo à chegada desses embriões, né? E para que o útero engravide, sim, e que essa gestação corra muito bem. Não significa que a paciente que já tem uma falência ovariana ou que já está em menopausa, não, primeiro, não possa gestar, e segundo, que vai ter uma gestação de risco. Pelo contrário. Então, claro que não é uma situação simples, existe toda uma avaliação, um aconselhamento, todo um acompanhamento específico dessas pacientes e principalmente aí a gente tem a felicidade de ter a doutora Débora conosco, né, uma pessoa que é a nossa psicóloga do Fertilitar, uma pessoa que acompanha essas pacientes há muitos anos, esse programa. Nós temos um programa muito bem estabelecido de doação de óvulos, que funciona muito bem. Essas pacientes têm um suporte muito bom e nós temos resultados muito bons, e isso é uma perspectiva muito grande, a paciente poder gestar, né? E a outra questão é essa, não significa que essa paciente não possa engravidar, e como tu disseste, a paciente que não quer mais engravidar, ela tem que usar um anticoncepcional, né? Até chegar num momento em que a gente entende que realmente ela já está com a menopausa bem estabelecida. Então, isso é bem importante. Acho que esclarece, talvez, algumas questões e dá vamos dizer assim, que uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, para as pacientes que ainda não têm, que se deparam com esse diagnóstico e ainda não têm filhos, né? E eu estava lembrando agora, assim, que a pergunta sobre existe algum tratamento para eu conseguir ter mais óvulos, para eu conseguir fazer o meu ovário voltar a funcionar. Na reprodução assistida tem duas situações. Uma situação é a reserva ovariana baixa e a outra situação é aquela paciente que não tem uma reserva baixa, mas ela é má respondedora. Então, a gente não imagina que aquela paciente não fosse... A gente imaginaria, quando a gente começa a fazer a indução da ovulação por uma fertilização in vitro, que aquela paciente deveria responder com mais óvulos do que ela respondeu, né? Para algumas situações, sim, a gente então tem protocolos específicos com medicações que
varia um pouco, assim, dentro daquele universo, assim, que pode nos ajudar, mas isso é diferente daquela paciente com uma reserva baixa, que eu vou sempre ter aquele número de folículos, não vou conseguir, talvez num ciclo eu tenha 3 folículos, outro ciclo tenha 2, outro ciclo tenha 4, mas tudo dentro de uma variação que não chega, que talvez seja só uma variação daquele mês, né? A gente, às vezes, nessas pacientes com falência ovariana, com insuficiência ovariana prematura, a gente, e que não necessitam fertilização in vitro, o que a gente faz é tentar achar uma janela onde naquele mês o ovário está mais propício a responder. E daí tentar uma indução e conseguir uma gestação só com indução da ovulação, né? Tá? Quando não existem outros impedimentos para uma gestação que necessite de outras técnicas. Isso também é uma situação, mas tratamento exatamente para fazer o ovário voltar a funcionar ou a gente impedir esse processo, isso não, infelizmente, não temos. Né? Uma outra pergunta que entrou, Adri, é como é que a gente diferencia a síndrome dos ovários policísticos da falência ovariana? Então, na verdade, acho que a pergunta não é exatamente, né, para a gente esclarecer um pouquinho melhor, a pergunta que a gente pode fazer é como é que a gente diagnostica quando a paciente chega com a ausência da menstruação, né? Então, muitas vezes a paciente também, ela estava usando pílula há muito tempo, ela para gestar e a menstruação não vem. O que que se faz nesse momento? A gente tem, então, que diferenciar a paciente que não ovula adequadamente, mas que tem ovários ainda com uma boa reserva folicular. A gente tem que diferenciar a paciente que tem uma baixa reserva e pode ser que ela esteja entrando em falência ovariana ou já esteja em falência ovariana. E aí, um parênteses, a pílula, como tu comentaste, ela não previne. A paciente que... Isso é outra dúvida, né, que me veio agora em mente. A paciente que está usando a pílula, às vezes ela diz assim, poxa, mas eu estava menstruando até agora com a pílula. A menstruação que vem do uso da pílula é uma menstruação artificial, né? Não significa que a paciente tem ainda ovários funcionantes, pelo contrário, os ovários estão em repouso e essa paciente está menstruando por estímulo da pílula. Então, quando ela para a pílula e a menstruação não vem, a gente tem que entender o que está acontecendo. A síndrome dos ovários policísticos, na verdade, é o oposto. São pacientes que têm muitos óvulos, né? E elas não ovulam por outras questões hormonais. Mas é uma situação muito mais simples da gente resolver, da gente tratar, no sentido de que nós temos óvulos guardados, temos uma reserva folicular adequada. Então, através de alguns exames hormonais, alguns eu citei, a ecografia também, nós conseguimos facilmente fazer esse diagnóstico. Na paciente que tem ovários policísticos, a gente vai fazer uma indução da ovulação, e aí tem vários protocolos possíveis. Na paciente que tem uma falência ovariana, aí a gente já passa por outro caminho, para o outro lado, né? Então a gente tem que investigar se essa paciente ainda tem alguma possibilidade, alguma chance de ovular, ou se é uma paciente que já está realmente num momento em que talvez a menopausa já tenha acontecido alguns anos atrás, ela estava usando pílula, a gente não fica sabendo, né? Então, acho que a mensagem mais importante disso é bom, primeiro, se a gente for aconselhar, né, Adri, se a gente for dizer assim para as mulheres, acho que até teve uma pessoa que passou agora o comentário, eu não gravei o nome, mas que comentou, sempre que a gente vai falar em futuro reprodutivo e que a gente vai falar de perspectiva de gestação e de prole, a mensagem é: engravidem assim que possível, né? O quanto antes melhor. Essa pessoa até comentou assim, congelem óvulos, e realmente eu fico muito feliz hoje em dia quando eu recebo um paciente de 30 e poucos anos no consultório querendo congelar óvulo, porque isso mostra que as mulheres estão começando a ficar mais conscientes e claro, o congelamento ele pode ser feito a qualquer momento. Se a paciente tiver uma reserva de óvulos adequada, sim, mas é claro que a nossa perspectiva de gestação vai depender, aí, como a gente comentou lá no início, né, da qualidade dos óvulos. Quanto mais jovem a paciente for, maior a qualidade de óvulos, maior a quantidade também, maior a chance de gravidez futura mesmo por óvulos congelados. E detalhe importante, o congelamento de óvulos não é uma garantia absoluta de gestação, não significa que os óvulos congelados vão se transformar em bebês, isso é muito importante, mas é o que a gente tem disponível tecnicamente para fazer, né? Então, é uma possibilidade de fazer um tratamento no futuro de fertilização in vitro, né? Exato. Respeitando as taxas de gestação do método.
Uhum, exatamente. Então, mas é uma perspectiva diferente daquela paciente que se depara já com uma menopausa e não tem mais óvulo para congelar e muito menos para engravidar, né? Então, sempre que a gente for aconselhar, o aconselhamento é, primeiro, tenha uma perspectiva em mente, isso não depende, obviamente, que gestar não é simplesmente uma decisão como entrar, né, tentar fazer algum curso ou viajar, enfim, claro que depende de todas as de N questões pessoais, né, da paciente, conjugais, mas sempre que possível, a gente não deve postergar a gestação. E quando é necessário postergar a gestação pelo motivo que for, a gente tem que pensar num congelamento, se esse é um plano muito importante para a paciente. Tem pacientes que dizem assim, bom, se não acontecer, não aconteceu. Para mim, a maternidade não é uma questão tão importante. Ok, aí a gente vai ter aconselhado, a gente vai ter esclarecido e essa paciente vai estar consciente com a sua decisão. Mas naquelas pacientes que têm um desejo de maternidade, não agora, mas que desejam ter filhos, é muito importante que a gente esclareça, que a gente aconselhe, que a gente não postergue, se possível, e que, se for necessário postergar, que a gente ofereça para essas pacientes o congelamento de óvulos, né? Porque, de novo, é melhor a gente não precisar do congelamento no futuro e não se arrepender, né? Ou melhor, do que se arrepender de não ter feito e a gente não ter mais óvulos para usar. Então, essa acho que é a nossa mensagem mais importante, talvez, da live, né? A gente ter essa consciência de que a idade da mulher, a idade reprodutiva da De que mulher a é muito. quantidade diminui, mas a qualidade também é muito importante. Então, para aquelas pacientes que têm quantidade, não esquecer que com o avanço da idade, a qualidade diminui, né? Exato, E, qualidade. às vezes, a gente vai ter essa insuficiência ovariana prematura e a gente vai ter um impacto na quantidade. Mas, Isso, às vezes, uma paciente com 30 anos, com poucos óvulos, com 4 óvulos, tem mais chance de gestar do que uma paciente, e eu não esperaria ter só 4 óvulos dela, do que uma paciente com 40 anos com 4 óvulos, né? Vai ser muito diferente. perfeito. A resposta daquela paciente com mais idade está adequada, a resposta da mais jovem é aquém da que a gente esperaria, mas a mesma quantidade de óvulos é totalmente diferente para elas, porque a qualidade está impactada na paciente com mais idade. Nossa Perfeito. live já está chegando ao fim, é sempre Acho que muito prazeroso conversar. a nossa, E a nossa mensagem final, mulheres, não esperem, né? Investiguem os seus ovários. E ginecologistas também investiguem os ovários das suas pacientes, porque a gente tem perspectivas desde que não se perca o timing, né? E a gente está aqui disponível também. Quem não conseguir, quem a gente alguma pergunta eventualmente que a gente não conseguiu responder, todo mundo pode ficar super à vontade de encaminhar perguntas para a gente. A gente vai com o maior prazer responder posteriormente pelos nossos canais de comunicação. E E lembrando que essa estamos aqui. gravada, né, no nosso IGTV, para quem não conseguiu acompanhar tudo, ou não conseguiu ver hoje, fica disponível no Instagram do Fertilitar. Isso aí. Então vamos nos despedir agora. Tchau, Ana. Obrigada por dividir esse tempo. Prazer sempre. E até a próxima. Boa É. noite. Tchau.